Saudações, torcedor Coxa Branca, mais um vídeo por aqui. Hoje vou fazer um resumo do dia do Curitiba, tem bastante assunto. Tem um jogador que a gente já estava esperando, que foi confirmado ali de uma forma indireta, o clube não anunciou oficialmente ainda. Teve entrevista coletiva do Seabra e do William Thomas. Amanhã tem jogo, Coxa e Londrina, segunda rodada do Campeonato Paranaense. Passar um pouquinho por todos esses assuntos. Antes, se puder, deixa o like, se inscreve no canal, que ajuda bastante. E o jogador anunciado é uma figurinha que a gente já sabia que chegaria ao Coritiba. Thiago Santos teve o nome publicado no BID, ali a rescisão de contrato com o Fluminense, mas já na foto vestindo a camisa do Coritiba, ou seja, ele já tem ali o material pronto, já vestiu a camisa, só que o Coritiba, até o momento que eu estou gravando esse vídeo, não anunciou ainda de forma oficial nas redes sociais, não tem nada sobre o Thiago Santos, mas a gente já sabia que ele viria, agora sabemos mais ainda. Só repassando a carreira dele, quem quiser tem um vídeo até antigo, 2 semanas atrás eu fiz um vídeo quando começou a surgir o boato que ele viria, fiz um vídeo completinho sobre as características do nosso novo jogador. Quem quiser olhar de forma mais aprofundada, só voltar ali alguns dias atrás na página do canal que vai encontrar tudo sobre o jogador, mas aqui de forma resumida. Nos últimos 3 anos no Fluminense, foi campeão da Libertadores pelo Fluminense em 2023, última temporada 2025, 24 jogos no total, 10 pelo Brasileirão, 4 pela Sul-Americana, 2 pela Copa do Brasil e 4 pelo Mundial de Clubes. Antes passou pelo Grêmio, jogou no Dallas, nos Estados Unidos, e antes do Dallas uma passagem bastante longa pelo Palmeiras. É um jogador com muitos títulos na carreira, jogou em equipes vencedoras, principalmente o Palmeiras, conquistou títulos brasileiros no Clube Paulista, daí foi para o Fluminense com a Libertadores, teve a passagem no Grêmio ali nesse meio tempo. E eu peguei o mapa de calor dele no Campeonato Brasileiro do ano passado pelo Fluminense, jogando quase que exclusivamente como zagueiro e na maior parte do tempo pelo lado direito. Então, se for analisar só esse mapa de calor, seria uma concorrência para o Maicon. Com a chegada do Thiago Santos, eu atualizei aqui a nossa lista de zagueiros, agora todos com a camisa do Coritiba, faltava o Thiago Santos. Os dois titulares a princípio, Jaci e Maicon. O Thiago Kozer, que tem uma novidade sobre ele, vou falar daqui a pouco. O Rodrigo Moledo, a polêmica renovação de Rodrigo Moledo. Guilherme Aquino consta como fazendo parte do elenco principal, jogou na quarta-feira contra o Foz, falhou feio, né? Falhou feio no primeiro gol do Foz. Depois até fez um gol para compensar um pouco, mas não foi suficiente porque depois o Benassi entregou o terceiro gol para o time visitante. E agora o Thiago Santos, a sexta opção de zaga para o Coritiba nessa temporada, aliás. Depois eu vou falar também um pouquinho da entrevista coletiva do Seabra e do William Thomas, que também dá alguns caminhos sobre o setor e sobre o que a gente pode esperar para 2026 e contratações. Talvez não venha mais ninguém. Vamos ver, quem sabe pode ter uma surpresa, mas não vai ser de se surpreender se não vier mais nenhum jogador para o setor. O que preocupa bastante, eu vejo como uma zaga lenta, 3 jogadores ali acima dos 35 anos, tem o Jaci que está na idade perfeita para o jogador, ali perto dos 30. O Kozer tem que ver se ele vai evoluir. O que ele mostrou ano passado foi legal, assim, mostrou um potencial grande. E o Aquino eu não vejo a longo prazo para 2026 fazendo parte do elenco. Quem sabe o empréstimo seria o ideal para ele. Então, atualizando aqui as contratações bem rapidinho. Lavega anunciado ontem. Breno Lopes, a informação é que chega hoje em Curitiba. Então imagino que amanhã se integre ao elenco. E a apresentação oficial não sabemos quando vai acontecer, porque o Curitiba é uma surpresa. O jogador fica aqui um tempão até ser anunciado. Como eu falei, o Thiago Santos não foi oficializado até o momento, mas já até vestiu a camisa do Coritiba. Além dos 3, o Tinga, William Oliveira e Fernando Sobral. E mais no setor ofensivo, no meio-campo, Gustavo, a princípio reserva imediato do Josué, Fabinho para a reserva do Ronier e Pedro Rocha, até o momento, nosso centroavante, apesar de ser um jogador mais de lado de campo ali pela esquerda. Como não contratou ninguém até o momento para a camisa 9, Pedro Rocha é o nosso centroavante nesse momento. E aí nós entramos no assunto. Cadê
o camisa 9 do Coritiba. Por que eu puxei essa conversa? Porque surgiu a notícia que o Coritiba não chegou nem a negociar com o Verratti. O Verratti provavelmente não vai ficar no Vasco. Surgiram, a princípio, o Cerro Porteño, do Paraguai, como interessado no Verratti. E agora, nas últimas horas, o Internacional, mais um clube que ele está sendo especulado. O Verratti poderia vir para o Curitiba, mas eu acho que o Curitiba não se interessou tanto assim. Por que não se interessou tanto? Aí teria que perguntar principalmente para o William Thomas, né? Perguntar para o Seabra, provavelmente ele não vai responder, porque ele é o técnico, não é a função dele. Mas perguntar para o William Thomas por que o Curitiba não se interessou pelo Verratti. Era a questão do valor do salário, era a questão de característica de jogo, de idade. De idade, eu acho que ele não vai poder não vai poder falar que é idade, afinal ele acabou de contratar o Thiago Santos, renovou com o Moledo, então não vejo isso como um fator de exclusão do Verratti. Então, a princípio o Verratti descartado, o Lucero, que teve muito próximo, fiz vídeo aqui com notícias que eram na imprensa que ele já estava até acertado com o Coritiba, esfriou a negociação, e a informação que a gente tem é que ele tem mais 2 anos de contrato, ganha um salário muito alto, 2 anos de contrato com Fortaleza, e a proposta do Coritiba seria empréstimo de 1 ano, e depois ele voltaria para Fortaleza nesse primeiro momento. E o que circula é que o Lucero não se interessou por esse formato de contratação, ele queria vir para cá com 2 anos de contrato. E o que dá para a gente entender é que o Coritiba não teria interesse em ter esse vínculo de 2 anos com um jogador que já tem 34, acho que o Lucero acho que tem 34, e dá 2 anos de contrato para ele, um jogador que vem em baixa. Aí, mais uma vez, se for isso mesmo, é uma incoerência, afinal estão dando 2 anos de contrato para o Thiago Santos, que já tem 36 e também está em baixa. Enfim, então esses 2 jogadores da esquerda, o Verratti e o Lucero, ao que tudo indica, descartados. E eu coloquei ali o Tiquinho Soares, que foi outro nome que surgiu. Esse ainda não teve um encerramento das especulações, mas o que a gente tem é que ele foi oferecido para o Coritiba, assim como para várias outras equipes. O Santos não quer continuar com ele, até porque contratou o Gabriel Barbosa, o Gabigol, e o Tiquinho tem um salário altíssimo. Esse talvez seja um entrave para ele vir. Os boatos ali dão conta que ele ganha em torno de R$ 1,5 milhão. Então, mesmo que o Santos tope pagar metade do salário, ainda seriam 750 mil para o Coxa. Eu não vejo esse negócio sendo fechado nesses termos. Eu já falei bastante, tem vídeo que eu falo sobre todos os camisas 9 dos clubes brasileiros. Quem quiser voltar aí, é um vídeo bem completo e longo. E eu deixei claro que o Tiquinho seria o meu jogador preferido para a posição. Além desses 3, poucos nomes especulados para a camisa 9. Seriam esses 3. Surgiu alguma coisa ali do Eduardo Sacha, mas muito superficial também. O Sacha pediu um valor altíssimo, mas tudo na fase das especulações. Então estamos no aguardo. Precisamos de um jogador e a camisa 9 é cara. E até nesse assunto agora eu entro na coletiva do Seabra e do William Thomas. Primeiro falando do que o Seabra disse. Ele falou sobre as características de jogo dele. Eu acho um ponto bem importante, que a gente vai ter uma mudança muito clara no estilo de jogo. O Seabra ele deixou muito claro. Tem até a frase dele que eu separei, que ele falou que ali que a verticalidade vem em primeiro lugar e a elaboração da jogada vem como um adicional. O que a gente pode entender com isso? Que vai ser um time que vai olhar para o gol direto, não vai ficar muito trabalhando o jogo, rodando bola, que era algo que o Moser fazia. O Moser, muita gente fala que era um treinador defensivo, que só ficava na retranca, que não é verdade. Ele controlava o jogo com a posse de bola. Era uma posse de bola muito lenta. Então, como eu falei, ele controlava o jogo, ele cadenciava demais o jogo, mas com a bola no pé. E não tinha aceleração. Às vezes tinha oportunidade de acelerar o jogo e o time do Moser não acelerava. Então, a gente vai ter uma mudança assim muito grande com o Seabra. E eu acredito que até por isso tem muita chance do Pedro Rocha ser efetivado ali na camisa 9 até chegar ao centroavante, porque já falta menos de 20 dias para começar o Brasileiro. Mesmo contrato de centroavante, anunciem assim de surpresa, anunciem hoje.
ele vai ter que viajar para Curitiba, vai ter que se apresentar, fazer a pré-temporada. Então, mesmo se contratar hoje, talvez ele não esteja disponível para a primeira rodada. Então, eu vejo ganhando muita força o ataque ali com Ronier, Breno Lopes e Pedro Rocha. E é um ataque que se casa muito com essa ideia de focar muito no gol, verticalidade que o Seabra falou. O que mais que ele falou? Então eu chamei ali as palavras-chave que seriam a verticalidade e objetividade. Não vamos ver um time com muita posse de bola, cadenciando o jogo, tentando dominar o adversário, ali encurralar o adversário com a bola no pé. Não. Saiu para o jogo, muito rapidamente chegar no gol adversário. Aí ele ressaltou a questão do... Aí uma coisa muito que o Seabra falou, mas que a gente viu muito nas entrevistas do William Thomas no ano passado e do próprio Moser, que o departamento de análise identificou que para a Série B o principal era ter uma defesa sólida e na Série A o fundamental é você ter um elenco que seja capaz de te entregar gols. Só focar na defesa não é o suficiente na Série A. Então precisa fazer gol e aí voltamos à lacuna que a gente não tem um camisa 9 até o momento. E ainda o Seabra, ele diz que o clube ainda busca um lateral direito, um lateral esquerdo, um atacante de lado e um centroavante. Então eu pesquei ali 4 contratações. Sobre o que falou o William Thomas, que sobre a defesa eles priorizam jogadores experientes para o setor, o que está bem claro, né? Eu falei agora há pouco sobre o setor defensivo do Coritiba, que é um setor com 3 jogadores acima de 35 anos, o Jaci que está na idade boa para um jogador de futebol perto dos 30, e além da idade e da experiência, ele prioriza, o clube está priorizando, na verdade, jogador com perfil de liderança para o setor. A gente vê esse perfil no Moledo, no Maicon, no próprio Thiago Santos, então talvez a gente não tenha novidades para a zaga e vai ter que suportar uma Série A com esses 6 jogadores que eu mostrei agora há pouco. Espero que seja o suficiente e que a gente não precise ir para o desespero em algum momento do ano, ali na janela do meio do ano, ou até antes, porque a janela atual vai até o fim de março. Então vão ter algumas rodadas de brasileiro com a janela aberta. Espero que o time encaixe e que não seja necessário, como eu falei, ir ali no desespero buscar um novo zagueiro. Então, o que mais o William Thomas falou? Falou, como eu falei, do setor de zaga, priorizando jogadores experientes para o meio campo, que eles buscam mais vitalidade e que tem, nas palavras dele, uma taxa de trabalho maior. Outro ponto, aí, o que a gente já sabe, falou que o mercado está muito inflacionado, que é muito difícil contratar, mas, meu amigo, aí é Série A. E Série A é caro mesmo. Fazer o quê? Você não pode ignorar esse fato. Às vezes tem que abrir o bolso. Abrir o bolso com o Breno Lopes, foi a contratação mais cara da história. O salário dele, ao que consta, não vai ser barato. E então tem que investir, paciência. Se não tem esse perfil, talvez seja necessário, às vezes, encontrar um outro investidor. Só se basear só no trabalho, na reorganização interna, eu tenho dúvida se é o suficiente. Mas, enfim, é o ponto de vista da diretoria. E ele também destacou que, às vezes, o clube fica esperando um timing correto ali para negociar com os jogadores, o momento certo para entrar de vez no negócio. E talvez isso atrase algumas negociações. Ele citou como exemplo o Tinga, o Fabinho, o William Oliveira, que eram jogadores que o Curitiba já monitorava. O Fabinho e o William Oliveira tentou contratar no ano passado, não era um momento oportuno, esperaram esse ano. O Tinga era um jogador que o clube ali já conversava, já se apresentava como interessado, e nesse ano, fim de temporada, pelo Fortaleza surgiu a oportunidade de trazer ele pro Coritiba. Então, da coletiva, acho que seria mais isso, assim, destacar principalmente o que eu falei, a questão do estilo de jogo do Seabra. Vamos ver um time de muita velocidade, muito objetivo, muito vertical, e do William Thomas a questão das características de cada setor e do mercado que ele considera inflacionado. Todos nós vemos que está inflacionado, é algo bem óbvio, mas vai ter que gastar em algum momento. E por fim, temos o jogo amanhã. Só deixo arrumar aqui. Pronto. O jogo amanhã contra o Londrina, segunda rodada do Campeonato Paranaense. Estreamos com derrota contra o Foz, 3-2
no Couto Pereira, tem o vídeo do pós-jogo, quem quiser ver minha análise, o que eu achei desse jogo e também o que aconteceu. Temos duas novidades para o jogo de amanhã. Primeiro, os goleiros Benassi e Lucão. Laterais, Felipe Guimarães, Diogo Batista, Lucas Taverna. E a novidade, o João Almeida foi puxado do elenco principal para o elenco alternativo. Temos um lateral esquerdo para o jogo de amanhã. Na zaga, Guilherme Aquino, Thiago Kozer, mais um jogador puxado do elenco principal. Ali daí manteve o João Pedro e o Cauã. No meio campo, Dani Gruber, Jean Gabriel, Kensani, Lucas Nunes, Matheus Dias, Miguel e Vitor Tice. E no ataque, Thiago Azaf, Brian, Paulo Roberto, Renatinho, Juan Assis. Juan Assis de volta, não sei se para alegria de muitos, mas está entre os relacionados. E Juan Lima. Daí eu peguei no GE a provável formação da equipe. Benassi mantido no gol. Pelo que está no GE, o Taverna vai para a lateral direita. Ele tinha feito a lateral esquerda contra o Foz. A zaga com Guilherme Aquino e Thiago Kozer. E na esquerda o João Almeida. Meio campo com Vitor Tice, Matheus Dias, Jean Gabriel e Felipe Guimarães, segundo eles. Aí entraria o Felipe no lugar do Diogo Batista, que jogou ali, achei uma composição tática meio estranha contra o Foz, porque tinha o Lô Crepaldi jogando na esquerda no começo do jogo, o Matheus Dias caía mais no ataque junto com o Azaf, e do lado direito se juntavam ali o Diogo Batista e o Jean Gabriel. Estava meio confuso e talvez seja mantido isso, sem um ponta direita de fato. E daí, como o Crepaldi se machucou, infelizmente, entrou o Brian, então deve jogar o Brian ali pela esquerda e o Thiago Azaf como centroavante. Destacar nesse time, então, a entrada do Kozer, a entrada do João Almeida, acho que acrescentam, mas também não vai ser uma subida de produção muito grande. Também são dois meninos. Eu acho que até poderia botar alguns outros jogadores ali, de repente puxar um dos volantes, o William Oliveira, de repente, o próprio Alisson, enfim, tô pensando aqui em alternativas para tentar fortalecer um pouco essa equipe, porque, como eu falei, o primeiro jogo, eu falei no vídeo do pós-jogo, o primeiro jogo foi contra um time muito fraco do Foz, teve as falhas individuais, o time conseguiu reagir, foi buscar o placar, teve o pênalti perdido, mas acabou perdendo até muito ali. Quando estava para tentar fazer o terceiro gol, o Benassi falhou. Mas era um adversário muito fraco. Como esse time vai se comportar contra um adversário de Série B, que é um outro patamar, um patamar muito mais elevado. É um jogo que eu estou preocupado. Assim. É óbvio que o Londrina não é um time espetacular, mas se você for pegar como comparação o Foz, é muito acima. Então o time do Coritiba vai precisar jogar muito mais, senão corre o risco de acontecer um negócio bem desagradável no Couto Pereira amanhã. Tem pontos positivos do jogo de quarto contra o Foz, que é o poder de reação dos meninos. Foram buscar 2 gols, fizeram 2 gols numa partida. Se a gente for lembrar a Taça FPF, que era basicamente a mesma equipe, era um trabalho fazer gol, era um time que não conseguia balançar as redes. Eu lembro o gol de cabeça, eu lembro o gol de falta do Fráquia, lembro o gol de pênalti do Jean Gabriel, foi o Jean Gabriel que bateu no Atletiba, acho, e não lembro mais nenhum gol, assim, a memória está falhando, mas não lembro mais nenhum gol na Taça Paraná. Então era uma equipe que tinha muita dificuldade em balançar as redes. Pelo menos conseguiram fazer 2 gols na primeira rodada, de ponto positivo, e de ponto negativo as falhas individuais. Então vamos ver o que esses meninos conseguem entregar amanhã com o reforço do Kozer e do João Almeida. Jogo 4 da tarde no Couto Pereira amanhã. Quem não fez o check-in ainda, dá tempo. E vamos para fechar a classificação do Campeonato Paranaense do grupo que interessa, que é o nosso. Né? Mesmo com a derrota, o Coritiba ficou no terceiro lugar. Como jogam um grupo, enfrenta os adversários do outro grupo, então a gente vê ali que teve uma predominância do grupo A. É um grupo que nessa primeira rodada conseguiu sobressair, então tem 4 times ali com 3 pontos e 2 times com 1. Todos os times do grupo A pontuaram. No grupo B, que é o grupo do Coritiba, só 2 equipes pontuaram
com um empate, né? Só o Cianorte e o Azures empataram, então 1 ponto para eles. Coritiba, Andraus, Galo, Maringá e Operário com 0. Pensando em classificação, assim, é uma ótima notícia, né? A princípio dá quase para descartar o jogo inicial. Então tem mais aí 5 jogos, o jogo da manhã ainda com os meninos e os jogos seguintes provavelmente com o time principal contra o Maringá na terça-feira. Depois já tem o Atletiba e mais 2 jogos para fechar a fase de grupos. Fecha ali no último fim de semana de janeiro. Eu acho que é o último fim de semana, vou até confirmar. É no dia 24, 25, fim de semana. E aí no meio de semana, 28 e 29, já começa o Campeonato Brasileiro. Então o time principal vai ter 4 rodadas para se entrosar e para pegar ritmo de jogo para a Série A, que a gente começa enfrentando o Red Bull Bragantino no Couto Pereira, sem data definida ainda. A CBF não divulgou a tabela detalhada do Campeonato Brasileiro, mas sabemos que vai ser na quarta ou na quinta. Então é isso, gente. Passamos ali pelo Thiago Santos, passamos por todas as contratações, a formação da zaga, a entrevista coletiva do Seabra e do William Thomas. Eu achei muito interessante para ouvir da boca do Seabra o que ele pensa de formação tática, a visão dele do que vai ser o time. Então vamos ver um time muito mais objetivo, muito mais vertical, sem muita posse de bola. Então acredito até um time mais de contra-ataque. Então o clube focando muito em jogadores mais rápidos, com mais vigor físico. Também o pré-jogo do confronto de amanhã contra o Londrina. Eu acho um jogo muito mais difícil. Vamos ver como que os meninos vão suportar a pressão de ter perdido a primeira rodada e o fato de enfrentar uma equipe muito superior em relação ao Foz, um time de Série B. Tá bom, gente? Como eu falei, se puder, se inscreve no canal, deixa o like, ajuda bastante. E amanhã temos mais vídeos depois do jogo com o Londrina. Tá bom, gente? Valeu, até a próxima.